Paulinho, se quiser gravar... já tá gravando? Show. Se quiser apresentar, fica à vontade. Ok, vamos lá. Pessoal, boa tarde. Mais um papo de música rodando na sua segunda-feira. Dia de preguiça, dia de ressaca, mas com essa galera do comitê e o Guilherme Gato, não tem preguiça e não tem ressaca. Tem muita música, não é verdade? Bom, boa tarde, sejam bem-vindos. Aqui eu gostaria de apresentar os nossos alunos do Comitê de Convivência que vão discorrer sobre esse assunto, que é super interessante, que é um gênero. E o Guilherme Gato, que é o nosso convidado aí, nosso músico do Vale do Paraíba, que está com a gente aí constantemente no Papo de Música, dando as suas contribuições, trazendo seu conhecimento, sua opinião, para agregar o nosso bate-papo. Então, Guilherme Gato, bem-vindo. Matheus, Jean, representantes do Comitê de Convivência do SENAC Campos do Jordão, bem-vindos. Vamos começar a falar o que é esse gênero lo-fi hip hop, Jean. Show. Então, vamos lá. Eu montei um roteirinho bem pequenininho aqui para explicar algumas dúvidas que geralmente o pessoal tem sobre o lo-fi hip hop. Ele era considerado um microgênero, ou seja, era um gênero que surge da mesma velocidade que surge e acaba. T-Wave, Cypher-Wave, Vaporwave, todos são subgêneros. Só que o lo-fi tomou uma proporção muito maior e hoje eu, Giancarlo, considero ele como um gênero musical, sim. Vamos começar pela nomenclatura, lo-fi. O que é o lo-fi? O lo-fi ele significa low fidelity, baixa fidelidade. E para quem já está mais estudado com música, sabe que o lo-fi ele é um gênero que bem popular nos Estados Unidos, de pessoas que gravam a música com pouca técnica musical, com instrumentos analógicos, etc. Ficou bem famoso no começo da década de 80 e até o final da década de 90. Um dos expoentes, por exemplo, se eu não me engano, eu vou lembrar o nome dele, eu tenho anotado aqui, em algum lugar, daqui a pouco eu falo sobre eles, mas o lo-fi é isso, baixa fidelidade. E o hip hop, ele entrou pro lo-fi, apesar do nome ter hip hop dentro do nome, a proposta do lo-fi é totalmente contrária. E enquanto o hip hop ele tem um beat bem acelerado, um flow bem dinâmico, bem punk mesmo para você ouvir, o lo-fi ele quer trazer o contrário disso, é um sentimento de desaceleração com beat bem lento, como vocês estavam ouvindo aí no começo da conversa, ou até mesmo de um beat retrocedente. Algumas músicas do Dengog, que é um produtor anônimo, faz com os beats retrocedentes. Se der tempo, depois a gente passa um pouquinho sobre. E eu vou apresentar um pouco das origens do gênero. O lo-fi, como eu falei para vocês, o gênero lo-fi só deixa eu fazer uma errata aqui. Quando eu falo lo-fi, eu tô falando de lo-fi hip hop. Quando eu falar lo-fi, eu vou especificar realmente que é um lo-fi, porque tem essa embaralhada, porque é muito similar. O lo-fi ele foi muito popular na década de 80, o lo-fi mesmo, e onde existiam produtores musicais que eles usavam equipamentos baratos e com poucas técnicas musicais, ou seja, as músicas saíam muito poluídas, com ruídos, como se fosse um vinil. Quem teve vinil sabe como que é, aqueles arranhão. E um exemplo disso é o Daniel Johnston. Você conhece o Gabriel? Desculpa, o Guilherme. Não, esse DJ eu não conheço. Eu acho que até acrescentando, até para poder ajudar com a informação, que eu acho que a gente acabou lendo a mesma matéria sobre a origem, viu? Eu acho que o DJ que você ia mencionar no começo era o William Berger, né? Que foi o criador do lo-fi lá nos Estados Unidos nos anos 80, né? Que ele puxava algumas músicas na programação de rádio e tinha esse estilo bem caseiro, né? E aí popularizou bastante isso, né? Sim, se eu não me engano é esse. E eu ia citar realmente o Daniel Johnson, que na época estourou nos Estados Unidos também, com o lo-fi. A semelhança do lo-fi pro lo-fi hip hop, ela acaba aí, só durante a produção musical. Uma produção mais analógica, menos polida,
mais poluída. E agora eu vou entrar um pouco sobre os expoentes desse gênero, do lo-fi. Quem diga que o responsável pela popularização do gênero lo-fi dentro do hip hop, reparem bem que a gente ainda não está falando de lo-fi hip hop, foi um produtor de japonês chamado Nujabes. Muita música para intro de animes no Japão. E foi ele que popularizou esse lo-fi dentro da cultura hip hop lá. Então as músicas saíam com um aspecto sujo, analógico, caseira. E onde ele produziu essas músicas, os equipamentos dele. E dito isso, eu vou falar um pouco também sobre a cultura dos autores de hoje em dia do lo-fi hip hop. Porque quando você está escutando essas músicas, você mesmo, Gabriel, disse que escutou várias playlists hoje, no caso duas, né? Você consegue me dizer o nome de uma música de nome ou o autor que saltou os olhos ali? Um produtor? É Tio, eu até separei aqui, é Tio alguma coisa, eu esqueci o nome, você me desculpa. Mas eu gostei bastante. Deixa eu procurar aqui. Não, Mas tranquilo. Tio. É justamente isso que eu queria falar. O lo-fi, ele tende a proposta dele é de ser uma música ambiente, uma música que causa uma atmosfera de conforto e que ela passe despercebida. Do mesmo jeito que a música passa despercebidas, autores e nome das músicas também passam despercebidos. Então, raramente você vai lembrar de alguma música de lo-fi. Eu escuto lo-fi faz o quê? Acho que 4 anos que eu tive meu primeiro contato com lo-fi. Eu consigo contar nos dedos os autores e as músicas que eu lembro de cabeça, porque a proposta dela é essa. Se a gente procurar o lo-fi hip hop e a gente vai achar várias rádios ao vivo, os títulos de estudar para relaxar, e elas não têm essa intenção, a música em si, o lo-fi hip hop, não tem essa intenção de ser dinâmica, ou trazer letras sobre contracultura, etc. Como, inclusive não tem letra, né? Às vezes tem de alguns filmes que são bem relevantes. Mas trazer essa ideia de contracultura, música dinâmica, para você focar e refletir. Não, o lo-fi tá lá só para criar uma tela verde atrás de você, para te dar um conforto, te remeter nostalgia e etc. Então, o mesmo conceito do lo-fi da música se aplica aos produtores e nomes das músicas. E geralmente passa sempre despercebido. Sempre despercebido. Você quer acrescentar alguma coisa, Gabriel? Oi, eu acho bem legal essa. Guilherme. Guilherme, isso. Mas não tem problema, não. O pessoal vai Desculpa. Não, esquenta a cabeça, não, já. Eu acho muito legal essa proposta do lo-fi, e é como eu disse, hoje eu estou aqui aprendendo bastante coisa também, junto com a maioria das pessoas que estão assistindo aí o programa do Papo de Música, porque o lo-fi, ele tem essa característica do que você falou mesmo, do passar despercebido. Então a gente sabe que existe, a gente sabe que ele está ali no teu ambiente, mas você não conhece de fato todos os compositores, todas as pessoas que sentam lá no seu home studio lá para fazer todo esse trabalho, que é um trabalho bem legal, diga-se de passagem, né? E a respeito do lo-fi, uma coisa que eu destaquei aqui dentro de algumas matérias que eu li, que inclusive faz uma conexão bem legal no último programa do Papo de Música, quando a gente falou a respeito do Setembro Amarelo, tinha uma informação bem legal no Centro de Valorização da Vida, que falava a respeito de músicas com média de 60 BPMs, ou 70 BPMs, que aproximam-se da batida do coração, né? Que são músicas que fazem acalmar. E o lo-fi é exatamente isso, né? A gente vê que a média de batidas por minuto que existem dentro dessas músicas do lo-fi, elas variam entre 60, 70, até no máximo 100 batidas por minuto. Justamente para criar esse ambiente de meditação, esse ambiente de calmaria, para que você possa até mesmo ficar mais focado, né? Eu vi alguns comentários e algumas playlists, eu achei o máximo, né? O pessoal realmente usa as playlists de lo-fi justamente para cumprir atividades específicas que precisam de mais concentração, mas não deixa de ser boa música, né? Não deixa de ter boas referências nas músicas. Eu vi uma playlist, por exemplo, brasileira que tinha muita referência, a gente até estava conversando antes de começar o programa, muita música de Tom Jobim, Tim Maia, Cássia Eller, né? Então pegam diversos gêneros da MPB, do próprio soul music brasileiro, do rock nacional, e eles conseguem incluir fazendo uma playlist rica, e aí que é o grande X do negócio, né? A molecada de hoje em dia consegue ter conexão com músicas do vasto repertório brasileiro por meio do lo-fi. Isso foi uma coisa bem interessante do gênero que eu gostei bastante.
Show de bola. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, uma informação? Tranquilo, então, vamos continuar. O Jean, Guilherme... deixa eu só te interromper um minutinho. Nós temos aqui a contribuição da Silmara no chat. Ela disse, já ouvi esse estilo de música, mas nem imaginava que se tratava de lo-fi, que, aliás, estou conhecendo agora neste momento. Silmara, estou com você, viu? Também não sabia que era esse gênero, né, que tinha essa terminologia, né, essa indicação, né, esse nome. Então, a gente está, assim, vivendo e aprendendo, né? Tamo junto aí. Vai lá, Jean. Show. Você vai gostar bastante, Silmara. Continua pesquisando. É uma música para você fazer tarefa do dia a dia. Então você pode ouvir direto. O Guilherme comentou sobre essa... O pessoal escuta, os adolescentes hoje escutam para ter foco e tudo mais. Eu queria comentar um pouco, sair um pouco do off-topic e falar que tem uma história legal atrás disso, que lá um tempo atrás, eu não sei dizer quanto exatamente, mas tinha uma empresa americana, o Guilherme deve pescar essa referência. A empresa chamava Muzak. E Muzak hoje virou um termo para se referir a música de elevador. E essa empresa, diferente do Lo-Fi, era uma super empresa que na época descobriu como transmitir sinal de música pela rede elétrica. Então você não tinha necessidade de ter um rádio em casa. Só que o rádio foi se tornando popular, a empresa ficou banal, e eles se reinventaram e começaram a produzir música de elevador. E essa música de elevador começou a estourar, ficar um sucesso, e eles colocaram um valor em cima dessa música, que era música para ter foco. Só que a diferença do lo-fi para a empresa Muzak é que a música era gigante, era uma corporação gigante fazendo música. Rodou na Casa Branca as músicas dele, colocavam para tocar para acalmar os astronautas quando eles iam para o espaço, enquanto o lo-fi eles são tipo anônimos, pessoas como eu em casa com SoundCloud, eu não sei o nome do software que tem uma manga, né? Guilherme, se você puder me ajudar, eles pegam essa sample e vão mexendo. Cara, tem inúmeros softwares que dá para fazer isso. Eu estava até conversando com um produtor ontem, falando a respeito... E olha só como é interessante, a gente fala de lo-fi às vezes sem saber, né? Às vezes a gente fala a respeito do gênero e simplesmente a gente se esquece de dar o nome exato a isso, né? A gente estava conversando do quanto hoje em dia é fácil um produtor, um cara que está dentro do próprio quarto, ele pegar o seu computador, ele colocar alguns elementos, algumas coisinhas que são simples, são acessíveis para uma pessoa e não apenas a uma produtora gigantesca, e consegue fazer uma música com alguns elementos que vão chamar a atenção da galera, né? E esse termo que você usou de música, que realmente ele existe, né? Justamente é o termo usado para utilizar para essas músicas de background, né? Que a gente chama. E uma característica que é bem interessante, que faz com que as pessoas elas fiquem nesse ciclo praticamente viciante dentro do lo-fi, é por causa do efeito de loop, né? A gente vê que até mesmo quando eles pegam alguns samples, né, eles usam esses artifícios de alguns softwares para pegar samples de outras músicas, eles não colocam a música inteira. Às vezes eles pegam um trechinho da música e ficam colocando em looping, né? Coloca num looping, a música vai se repetindo e se repetindo, às vezes uma frase marcante da música, e aquilo fica na cabeça, mas não é irritante. Esse é que é o grande barato do negócio. Não é uma coisa irritante que você se incomoda, muito pelo contrário, é uma coisa relaxante que te estimula a continuar produzindo durante o dia, né? O lo-fi é bem viciante mesmo, e esse efeito de loop eu acho que traz essa atmosfera de tranquilidade. Enquanto se fossem outras músicas com mais dinâmicas, mais rápidas, a gente meio que se irrita um pouco, gruda na cabeça de crédito, fica, mano, só tem isso, música, só esse refrão que fala. Eu queria fazer esse contraste da empresa, a indústria que virou um gênero, se tornou... A gente usa música para se referir a música calma, mas no início era uma indústria que produzia esse tipo de música. E eu queria falar um pouco... Opa! Eu queria falar um pouco sobre como que ela se popularizou no YouTube, esse termo lo-fi. O Mimimi Rádio é o nome de um canal, que eu vou parafrasear ele aqui, exatamente nas palavras dele.
O termo, o capitalismo tardio, para mim, Jean, não faz muito sentido. Mas ele é usado, estou dando contexto aqui, ele é usado por teóricos marxistas para definir o capitalismo depois de seus anos de ouro, no caso, o agora. E no mundo que a gente vive, atual, é um mundo bem rápido e bem conectado. Então, como o Guilherme comentou, cara, eu em casa, com 16 anos, eu posso baixar um programa, começar a pegar sample da internet, montar uma música, jogar no YouTube e pronto. Putz, estouro, já tô dando show na Europa, que aconteceu muito isso. Muito isso com várias pessoas. E agora com o que está acontecendo com o Covid-19, muitas pessoas estão fazendo homework, então elas descobriram que eu não preciso pegar um trânsito de 1 hora, ir para a empresa trabalhar, voltar um trânsito de 1 hora de novo para casa, eu consigo fazer tudo isso do computador. E isso não é uma coisa nova, isso já tinha muito antes da pandemia, do Covid-19. E só que esses cargos eram ocupados por freelancers. Homework era muito freelancer. Edição de vídeo, YouTube agora que bombou, Deus da 2007, eu acho que ele foi criado, 2006 para cá. Mas começou a monetizar mesmo em 2010. Editor de vídeo, assim, 14, 20 anos de idade, editando em casa, fazendo trabalho para vários youtubers ao mesmo tempo. Programadores, tudo fazendo de casa. E o gênero ficou popular devido a essas pessoas que elas usavam essa música de lo-fi para começar a trabalhar. Então elas davam esse aconchego, assim, para mim o lo-fi é aconchego, sabe? Eu passo meu cafezinho, coloco aquela música em loop, beat calmo, então eu fico sossegado para trabalhar, para escrever roteiro, para estudar. É por isso que eu gosto muito do gênero. Ele sempre esteve presente quando estava tentando me entender por gente. E eu acho que foi isso o sucesso dele, porque se for comparar com Irmãos, vamos dizer assim, que seria uma wave, o Vaporwave, o Cypher Wave, eles não duraram tanto quanto o Lo-Fi, ficou tão grande, uma coisa tão enorme. Ou seja, parafraseando Mimimi, seria Lo-Fi o gênero do capitalismo tardio? O que vocês acham, pessoal? Eu acho que o fato que ajuda o lo-fi a se popularizar bastante hoje é por causa da origem dele que está dentro dos animes, né? Que a gente estava conversando aqui, que até você explanou bem antes, né? E querendo ou não, eu já tive a minha fase também dos animes, né? Na minha adolescência, a gente sempre consome. E, cara, quando a gente consome anime, a gente não se contenta em ver o que está passando no momento. A gente vai atrás até do primeiro anime que foi feito, a gente pega aquele produtor específico, a gente vê todos os animes que o cara fez, a gente vira um anime maníaco, literalmente. E eu acho que o fator que ajudou o lo-fi a popularizar bastante nesses últimos 5 anos aí, que é quando ele voltou a bombar, é justamente por causa da geração da galera que consome muito anime, né? Que consome bastante anime. E, querendo ou não, a gente ouve muito dentro dos animes esse gênero. Só que é como a gente estava conversando aqui, passa de uma maneira tão subjetiva que a gente não percebe que a gente está consumindo isso o tempo inteiro, né? Show. Alguém quer dar uma consideração também? Matheus, Paulinha, Silmara? Cara, o lo-fi, pra mim, eu conheci ele tem o quê? Foi no começo do ano que o Insta ficava passando algumas propagandas e tocando essa música. Até que eu fui atrás e conheci. Cara, é muito bom você escutar para dormir, relaxar. Para mim foi muito interessante. Eu gostei muito do estilo. Show, Aí me show. pegou ali Paulinha, primeiro. Silmara? Tranquilo, então. Se não tiver considerações, gente, eu queria pedir para Paulinha passar um vídeo do Quadro em Branco, que... Quadro em Branco, não sei se você conhece, é um canal que eu recomendo bastante, dele falando um pouco de contraste do lo-fi com a literatura. Se puder passar aí, Paulinha. Vamos lá. Qualquer coisa eu consigo passar aqui, tá, Paulinha? Opa! Show. Não, peraí. Um probleminha aqui, só um minutinho.
Quer que eu compartilhe aqui, Paulinho? Acho que eu consigo fazer rapidinho. Peraí, já tá aqui. Só um minutinho. Show, Desculpa então. aí. Eu não quero não fazer planos com você. Eu quero fazer planos com você. Paulinho, eu não tô conseguindo ver o vídeo. Peraí, só mais um compartilhando minuto. sua tela. Peraí, acho que agora vai. Está conseguindo ver? Sim. Sim, roda o vídeo pra ver se a gente tem áudio. Recentemente, por recomendação de uma seguidora aqui do canal no Twitter, eu acabei conhecendo todo um gênero novo de música. O lo-fi hip hop, ou hip hop de baixa fidelidade, me cativou logo de cara. Por ser um ritmo bem calmo, ele aparece muito no YouTube, tipo em playlists para se estudar, fazer algum trabalho criativo ou simplesmente desligar a cabeça e relaxar por um tempo. Eu mesmo fiz esse uso do gênero enquanto lia ou escrevia roteiros aqui pro canal. E o relato que eu quero fazer aqui para vocês é justamente sobre essas músicas e a experiência muito única que eu tive com elas. Como quase todo mundo, eu acabei usando o lo-fi para me afastar um pouco da correria e prestar atenção em mim mesmo, como um tipo de meditação. Eu não sabia bem o porquê de ele funcionar tão bem para isso na época, mas pensando bem agora, talvez a psicologia explique isso. Segundo um conceito bem conhecido da psicanálise de Freud, um dos melhores jeitos de se chegar nos complexos da psique de uma pessoa é simplesmente deixar ela falando sobre qualquer coisa que vier à mente dela. Leonardo da Vinci já tinha observado há muito tempo atrás como qualquer forma abstrata pode ser uma fonte incrível de inspiração e autoconhecimento se ela for observada por tempo suficiente. Esse método, conhecido por livre associação, pode partir se observando fogo, tentando interpretar um sonho, um teste de manchas de Rorschach ou, como no meu caso, ouvindo música. Isso pode explicar por que, para muita gente, o lo-fi hip hop parece um gênero extremamente nostálgico, já que ouvir esse tipo de música frequentemente pode ser uma viagem para lugares do subconsciente que a gente até esqueceu que estavam lá. Tanto é que é bastante comum que tenham sons de criança brincando ou conversas no fundo das músicas. Mas até aí, eu não tinha realmente parado para pensar sobre o que esse estilo pode significar. A mudança aconteceu no dia que eu li um livro específico enquanto eu escutava. Para explicar isso melhor, eu vou tentar dar uma contextualizada na história e no personagem. O livro era O Estrangeiro, de Albert Camus. E o nosso protagonista é um dos personagens absurdos das histórias de Camus. Um homem que se sente alheio a muitas convicções sociais da época dele e vive completamente indiferente a elas. Em um certo ponto no início do livro, depois de ter uma semana muito cansativa, o personagem se senta em uma cadeira de frente para a rua principal do bairro e simplesmente observa as pessoas. São praticamente 3 páginas em que ele basicamente descreve a vida na cidade. Desde o movimento de gente passando por ali com pressa, subindo e descendo de ônibus, até a forma com que a luz desses ônibus iluminava o sorriso das pessoas, e como o barulho ia diminuindo conforme o dia acabava. Essas 3 páginas acabam sendo extremamente imersivas, por partirem de um ponto de vista tão indiferente diante da vida na cidade, vendo tudo como se fosse um estrangeiro, observando uma cultura da qual ele não pertence. E foi ler esse momento do livro, enquanto eu escutava lo-fi hip hop, que me fez perceber o quanto esse estilo, de certa forma, é uma das melhores representações de como uma pessoa se sente diante da rotina em uma cidade. Calma, que eu já vou explicar isso melhor. Do gênero do qual ele é derivado, o hip hop, é bem mais fácil observar isso. Desde a velocidade das letras, representando o estilo de vida frenético nas ruas, até o conteúdo delas conversando diretamente com quem mais sofre nesse sistema. Nível hard, trago a quebrada nas minhas línguas, busão às 6 da tarde. O hip hop transborda a vida nas cidades. O medo constante, a desigualdade social e a dificuldade de se encontrar um momento sequer de paz são retratados o tempo todo. O lo-fi também retrata essa vida na cidade, mas é como se ele deixasse de lado todo o frenetismo e fosse um dos poucos momentos de paz que se tem no meio do caos. Os beats agressivos do rap são trocados por beats mais calmos, e o dia rápido e frenético é trocado pela lentidão e por um clima como o de observar as pessoas e a cidade pela janela do ônibus.
A sensação é de uma consciência entorpecida. E não por acaso, várias capas das músicas de lo-fi são de pessoas cansadas depois de um dia corrido de estudo ou trabalho, ou de uma pessoa sozinha em um momento raro de solidão e introspecção. Os instrumentos são sempre baixos e frequentemente fazem uma junção entre a batida do hip hop e o instrumento de um estilo de música popular que aumenta ainda mais a imersão. A voz do personagem no estrangeiro, observando um dia no bairro dele em total indiferença, parando só para olhar o céu ou para acender um cigarro, é uma alusão muito boa ao que o lo-fi hip hop representa. Uma pequena quebra no ciclo de rotina que mal nos dá uma brecha para apreciar ou observar coisas simples da vida. Infelizmente, essa brecha é bem curta, e o estado de caos constante sempre acaba voltando. Ou, como diz o personagem do caminho no fim daquele dia, pensei que passou mais um domingo, que ia retomar o trabalho e que, afinal, nada tinha mudado. Meu nome é Otávio, e esse foi mais um vídeo do Projeto Quadro em Branco. Esse foi um trabalho um pouco mais pessoal e subjetivo do que eu tô acostumado a fazer aqui. Então eu queria agradecer ao Henrique por me encorajar a fazer, e à Áurea por fazer eu conhecer esse tipo de música. Vou deixar aqui uma playlist com as músicas que eu usei no vídeo e várias outras que eu quis colocar. Então deem uma olhada lá. Se vocês gostaram, se inscreve aí no canal e dá uma olhada na nossa campanha no Apoia, caso queira ajudar o projeto. Muito obrigado pela atenção e até mais. Show de bola. Como vocês viram aí o lo-fi, como que ele pode estar presente dentro da nossa vida. Dentro daquela cidade, vocês veem a pessoa que trabalha no Senac o dia inteiro paulada, o dia inteiro tendo que mandar e-mails para e-mail, falar isso com o aluno. E o lo-fi, dentro desse caos, em contraste com o lo-fi, que é uma coisa calma, ele cria uma atmosfera que você pode parar para apreciar uma coisa simples do dia a dia. E vocês querem comentar alguma coisa do vídeo? Tá tranquilo? Ninguém tem um comentário? Show de bola. E como eu falei aqui, tem esse contraste, por exemplo, como que uma música calma pode me ajudar a ser mais produtivo? Exatamente o contrário, entende? Eu preciso produzir mais, ser mais rápido, ser mais eficiente. Como que uma música calma vai me ajudar? E é justamente esse contraste que foi legal. E vou passar o segundo vídeo aqui, que também é do quadro em branco, feito pelo Otávio. No caso, esse vídeo foi gravado há 3 anos atrás. Esse vídeo são de 3 semanas atrás que eles gravaram. E eu espero que vocês gostem. Deixa eu passar aqui, compartilhar com vocês. Posso só fazer um comentário rapidinho do último vídeo aqui? Fica à vontade, fica É à que vontade. eu havia deixado o pessoal, se alguém quisesse se manifestar aí. Desculpa não ter comentado antes. Mas tem uma característica do vídeo que eu achei bem legal, que eu acho que é o que define muito bem o lo-fi e esse ritmo, né? Esse estilo de música que faz um pano de fundo para tudo que você estiver fazendo, exatamente tudo, né? Eu uso o exemplo lá de Da Vinci, né? Que quando você olha numa fogueira, até disso você consegue extrair uma coisa que de repente possa ser útil para o seu dia a dia. E cara, a nossa mente ela é magnífica. A nossa mente ela é uma dádiva que a gente tem, que a gente muitas vezes não explora isso de todas as maneiras que a gente poderia explorar. O grande barato do lo-fi é justamente esse, é te colocar numa situação em que meio que de uma maneira positiva, mas que te provoca a pensar, te provoca a ser mais criativo, te provoca a procurar mais soluções para algumas coisas que você está fazendo ou projetando, né? E esse pano de fundo te ajuda. Aí é onde a gente vê até nas capas aqui das playlists, né? Sempre é uma capa onde a pessoa está estudando, trabalhando, está pensando em alguma coisa, porque é exatamente esse o objetivo e não é brincadeira, ele faz emergir num determinado assunto, às vezes aquilo que está mexendo com você naquela semana, a sua fogueira pessoal, por assim dizer, né? Você emerge nela de uma maneira que você consegue extrair coisas muito legais e explorar bastante a mente. Isso eu achei bem interessante também. Show de bola, obrigado, Guilherme. Paulinha, Matheus, querem comentar mais alguma coisa? Ou a gente já pode passar para o segundo vídeo? Pode passar, já. Pode passar, show de bola, gente. Vou rodar o segundo vídeo aqui. O lo-fi hip hop é um fenômeno estranho.
Ele já faz muito parte da nossa experiência na internet e mesmo assim muita coisa sobre ele ainda é confusa ou contraditória. A gente aqui no Quadro em Branco já falou sobre uns anos atrás e recentemente a gente convidou o Egídio, produtor musical e criador de conteúdo, para tentar ajudar a gente a entender melhor esse estilo no nosso podcast. E isso porque esses beats meio calmos, meio tristes, e a menininha estudando na janela continuam aparecendo como um fenômeno da internet. E a própria experiência que ele representa também se transforma conforme se escuta, tomando caminhos que parecem às vezes contraditórios. Para quem não sabe, o termo lo-fi significa algo tipo baixa fidelidade. E se populariza num momento na década de 80 em Nova York que muitos artistas começavam a produzir música caseira com equipamentos amadores e utilizando os recursos que tinham na mão. A gravação de baixa qualidade reproduzia os sons de chiado e a música transparece a sonoridade crua e mal acabada, junto com o envolvimento mais pessoal do artista. Mas mais do que uma estética sonora ou visual, o lo-fi representa, antes de qualquer coisa, uma forma de se produzir música. Uma forma de gravação, uma forma de distribuição, tudo levando em conta a limitação tecnológica do artista e, obviamente, carregando a sua resposta e contestação a lógica hegemônica de mercado em volta da música. O lo-fi hip hop herda muito do lo-fi como método e forma de se compreender a música. Mesmo o gênero sendo meio difícil de definir, uma coisa certa é como a gravação e distribuição são feitas meio que à margem do mainstream. Um jeito de entender um pouco ele também está na forma principal de consumo. O lo-fi é muito ouvido de um jeito funcional, principalmente em playlist e como um som de segundo plano enquanto se faz outra coisa, geralmente ligada à produtividade, tipo trabalhar ou estudar. Música serve um fim prático, de ajudar a concentrar em alguma tarefa. E essa forma de distribuição e consumo acaba tendo um impacto também no fato de o gênero ser bastante horizontalizado, não diminuindo a importância dos grandes nomes envolvidos no desenvolvimento e na popularização do lo-fi hip hop, mas hoje em dia os artistas parecem dividir um lugar parecido de popularidade meio anônima. É muito fácil esquecer que a música tá tocando ou não saber de quem é aquela música. E o fato de os beats serem repetitivos e muitas vezes terem essa textura meio abafada e chiada ajuda na percepção dele como uma voz de fundo na cabeça, recebendo um pequeno pedaço da distribuição de atenção. Mas esse estado de concentração produtiva do lo-fi hip hop tem outra face meio oposta. O estilo simula um pouco essa estética de um estado de estar flutuando, de contraste negativo à velocidade do desempenho, como se o sentimento do lo-fi estivesse localizado não no momento de estudo ou trabalho, mas no espaço entre eles. Os títulos e os beats fazem muito alusão a um momento de descanso, de onde emerge um escape emocional. Pode ser um escape de uma pequena alegria, de um pequeno prazer, tipo ligado à apreciação do clima do dia, do sabor de uma comida, do frescor de um cigarro, ou mesmo um estado letárgico de cansaço, ou um momento de solidão, um sentimento de saudade. Parece realmente que o gênero tenta empacotar essas experiências para um consumo rápido e igualmente descartável. O consumo geralmente é feito em playlists, sem identificar muito cada música individualmente, então tem boa chance de cada encontro com uma música ser um encontro único. Soa como um pacotinho de uma determinada experiência, feito para se ouvir numa parada do cotidiano, e pode ser confortável e gostoso de verdade, mas não é difícil ela acompanhar essa melancolia. Um dos elementos marcantes do lo-fi hip hop é o fato de o gênero em algum nível procurar a fonte de conforto e carga emocional dele no passado. Os beats têm muitos elementos para simular uma gravação lo-fi, crua, antiga, de baixa qualidade, com chiados, ruídos, o som arranhado de vinil. Chega a ser difícil às vezes dizer se o sample é retirado de um jazz do século passado ou de um instrumental distorcido na produção da música mesmo. Ao mesmo tempo, os beats e a estética visual das músicas são o tempo todo relacionados a anime, principalmente de anime da década de 90 e começo dos anos 2000, e acaba que a nostalgia é parte da experiência do lo-fi hip hop. Se o gênero procura empacotar essas pequenas emoções para momentos de parada de uma rotina estressante, ele procura essas emoções, seja conforto, paz ou saudade, em memórias do passado. O engraçado é que é quase regra que as referências visuais e sonoras da música venham de coisas que a gente como público não consumiu na infância, como se o lugar para o qual se foge em busca de conforto e da nostalgia calorosa, inalcançável no presente, cheio de seus problemas, fosse também um lugar fabricado, uma memória que a gente nunca viveu, um lugar também criado em pós-produção. Para mim, o lo-fi hip hop tem muito a ver com memória. O formato da música de picotar e separar as partes de um sample já parece ter a ver com como a gente encontra e sente as memórias embaçadas e fragmentadas. Mas esse lugar de conforto que é procurado está não só no passado, mas também geograficamente longe dos países centrais do capitalismo no Ocidente.
As escolhas de letra o tempo todo pegam a bossa nova, o samba, o clima tropical, ou instrumentos estéticos que buscam a beleza e o exotismo do olhar orientalista para o Japão ou para a China. Essa realidade urbana de sociedade do cansaço, de produtividade, controle, escritório, faculdade, tem realmente bem mais a ver com o primeiro mundo. E é comum lhe procurar a paz e o conforto, tanto num passado que não existe, quanto num lugar que nunca esteve. Essa é provavelmente a maior contradição do lo-fi. Essa conexão com uma nostalgia falsa, mas que parece, na sua própria linguagem dessa geração, humanizar o cotidiano, simplesmente parando para sentir algumas coisas, em contraste com o uso funcional, como uma voz de fundo para aumentar a produtividade. Sempre pareceu muito estranho para mim o conceito de beats para estudar e relaxar, como se uma coisa estivesse necessariamente ligada à outra, relaxar e produzir. Mas no fim, no contexto que a contradição está inserida, ela faz muito sentido. O lo-fi acaba sendo uma trilha sonora constante para navegar pela vida real e ao mesmo tempo uma forma de escapar dela, uma ferramenta de autogestão e melhora de desempenho e um encontro suave e mais gentil, com uma experiência gostosa ou uma memória confortável. O balanço final não por acaso é essa sensação de estar flutuando, e flutuar imerso entre o real e o imaginado ao mesmo tempo parece a forma ideal de encarar uma realidade. Cargas e pressões absurdas são parte do dia a dia. Muito bacana. O que eu achei mais o legal que ele abordou aí foi sobre o clima. Que você pode ver aqui nesses vídeos, geralmente aparece tá o quê? Tá chovendo, tá o nublado. É aquele clima de conforto, de aconchego. Pelo menos para mim, arremete isso. Para você, Guilherme, nesse tempo que você ouviu essas duas playlists, É sacanagem. Agora tá chovendo aqui em casa, eu tava viajando no vídeo. É muito bom mesmo. É uma descoberta que, quando a gente se aprofunda no tema, a gente vê o quanto o lo-fi ele pode contribuir em muita coisa. Eu trabalho com música, a gente procura inspiração e, querendo ou não, o nosso cotidiano ele nos bloqueia de diversas maneiras, cara. De diversas maneiras. Às vezes um problema familiar, às vezes uma carga de excesso de trabalho, uma briga com um amigo que a gente gosta, com a mulher, com o marido, seja lá quem for, né? E a música, uma das coisas que o vídeo comentou que eu também achei bem interessante é que, assim, o ritmo do lo-fi, ele te coloca numa situação, não é fora ele não te projeta fora da tua realidade, mas ele te coloca num paralelo em que você consegue estar, ao mesmo tempo que dentro da situação, você consegue ser um terceiro e observar a coisa como um todo, né? E é uma verdade isso. Cara, eu achei isso sensacional quando foi mencionado no vídeo, e aí junta a chuva aqui, junta tudo, junta a música de fundo, pronto, a gente vai para N lugares sem sair da cadeira, né? É uma sensação muito gostosa que traz. Eu lembro de quando eu conheci o Lo-Fi, a primeira playlist era de madrugada, eu precisava fazer eu fiz faculdade de Direito, não terminei, eu fiz os primeiros semestres, e eu colocava ela, e era como se eu estivesse caminhando no meio de uma cidade lotada de gente, mas eu tava numa bolha ali, ninguém falava comigo, nem nada, eu tava sozinho ali, focando, digitando, fazendo um artigo que eu tinha que fazer sobre filosofia. O Lo-Fi dá essa projeção, assim, bem legal. Uma coisa que o Lo-Fi também tem, que ele resgata muito de anime, isso está bem fora do nosso roteiro, mas eu participei durante essa pandemia, no começo da pandemia, de um bate-papo que teve da Japan House em São Paulo, que falava sobre Ma. E muitos dos animes do estúdio Ghibli, ele usa e abusa. Não é uma coisa fácil para descrever na nossa língua, no português. Se alguém já ouviu falar, se manifesta aí. Mas é como você parar algo estático. Tem muito em anime da década de 90, 2000, assim. Tá rodando lá o filme e frisa numa cena com um movimento sutil e fica por alguns segundos. E você sente uma beleza nisso, você aprecia nisso. O mar significa isso. A luz que entra pela janela, você observar dessa janela o que está acontecendo ali fora. Eu acho que linka muito bem com o Lo-Fi. É uma música para você parar, não só produzir, como o pessoal usa bastante,
Mas às vezes parar e observar como um terceiro, do jeito que o primeiro vídeo descreveu, o estrangeiro descrevendo 3 páginas inteiras, só descrevendo o pessoal andando na rua. Eu acho bem legal e acho que isso ó, é o que me arrepia do lo-fi, eu acho incrível. Bacana. Eu também tenho, tipo, sempre tive comigo essa pegada de querer de ficar observando as coisas, como é que as pessoas agem, se comportam. E o lo-fi, ele te traz isso. Também, mesmo quando tá só você sozinho, ele te lembra, ele te leva lá atrás, você fica como uma terceira a pessoa. O vídeo descreveu muito bem isso. É muito bom ter essa nostalgia. Paulinha, quer comentar alguma coisa? Não, na verdade eu estou num processo de aprendizado aqui, né? Não imaginava tamanha bagagem, né? Tamanho contexto nesse gênero, nesse estilo, que no final das contas até é conhecido, né? Eu acredito que cada um de nós já tenha tido um contato, né, com uma sequência de músicas nesse gênero, né, uma certa playlist e tal, então é muito interessante. Eu, assim, particularmente não tenho uma proximidade ou um gosto, né, pelos animes, por esses desenhinhos aí japoneses que ilustraram e tudo mais, mas eu consigo extrair, assim, né, de algumas experiências, de algumas memórias, né, esse gênero musical, assim, fazendo parte da minha vida. Então, é muito, muito interessante, muito bacana. Eu queria abrir para os além de vocês, nossos convidados, né, os participantes desse papo, né, acho que a gente, né, vocês transcorreram aí bem legal sobre o gênero, né, sobre o estilo, alguns nomes aí que repercutiram, né, nesse gênero e tal. Vocês até filosofaram um pouquinho. Eu queria saber aí dos participantes se alguém tem alguma dúvida para a gente caminhar aí para os finalmente, se alguém tem alguma sugestão. Jean, também acho legal se você puder colocar algumas sugestões de playlist, ou até mesmo o Gui que estava ouvindo, né, colocar no chat. A gente tem aqui professor Daniel colocou aqui. Eu cheguei tarde, pessoal, mas está bem interessante o bate-papo. Conseguiu identificar algum momento ou alguma rádio, algum canal, alguma podcast, ou seja lá qual for, Daniel, em que você identificou esse gênero musical? Pode responder pelo chat, se você quiser. Silmara. Oi, estamos escutando? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo ótimo. Deu um problema aqui na internet. Legal o bate-papo. Eu não conheço muito desse ritmo, né, do lo-fi. Mas eu acho que é uma música, e principalmente no mundo que a gente vive, assim como o Jean expôs, né, que é um mundo muito acelerado, muito barulhento, né, e a gente está sempre muito, muito externo. Eu acho que é uma música que vem trazer, sim, um poder de concentração maior, né? Por mais que eu não conheça o gênero, eu já escutei bastante sem saber que era lo-fi, né? Porque acho que muita coisa da tecnologia hoje acabou adaptando esse tipo de música, né? Exatamente por ser uma música bem tecnológica, né? Eu vejo ela muito inserida no mundo da tecnologia e a gente está nesse mundo tecnológico com a pandemia, a gente deu uma acelerada nos processos, né? Então é um tipo de música bem interessante. O que eu gostaria de perguntar, né, para vocês que estão propondo a conversa, é o seguinte: o hip hop é uma cena que vem com rap, né? Que é uma pressão, uma música de enfim, é uma cena muito específica de um tipo de música, né? E eu gostaria que vocês às vezes discutissem sobre isso, como que o lo-fi se encaixa dentro da cena do rap, se o pessoal do rap, vamos colocar assim, mais essa cena de contestação social, aceita bem o lo-fi, ou o lo-fi ele já está mais dentro do hip hop, que talvez é uma música
vamos dizer assim, mais tecnológica e menos crítica social. Hoje em dia a gente tem um trap também, que é um tipo de batida que está muito na moda no Brasil, né? Então, como que vocês veem essa cena? Né? Se tem uma diferença, se tem uma competição, ou se todo mundo caminha junto, como que está isso hoje em dia? E muito legal o bate-papo, viu, pessoal? Parabéns aí pela conversa e pela exposição. Obrigado, Daniel. Muito obrigado mesmo. Só para você responder essa pergunta. Me passa a palavra, por favor, né, gente? Não sei se o Guilherme também quer comentar, mas olha só, eu sou uma pessoa depois eu comento, pode ficar à vontade. Show. Eu sou uma pessoa que consumia pelo menos muito trap mesmo. Assim, quando começou a sair nos Estados Unidos, esse pessoal focado só em beat. A letra geralmente era horrível, mas era só o beat. Você quer a sensação ali, eu consumia. O lo-fi hip hop, acho que você não pegou porque eu tava. Foi bem no começo que eu falei. Ele não tem muito a ver com hip hop, só a parte do nome. Seria um hip hop de baixa fidelidade, enquanto o hip hop se propõe a ser uma letra carregada de cidade, metropolitana, vida social, vida urbana. O hip hop é totalmente o contraste disso. É você pegar e reduzir a velocidade da sua correria, do seu cotidiano a quase nulo, quase ficar parado e só observar o que está acontecendo na cidade. Então, são públicos totalmente diferentes do lo-fi hip hop para o hip hop. O que tem mesmo só semelhança é o nome, hip hop. Mas pode ter certeza que não é igual, sabe? É totalmente diferente. Se quiser comentar, Guilherme. Eu ia até mesmo nesse caminho também que você comentou, Jean, porque todo gênero musical, ele não é composto de apenas um subgênero, né? Eu uso muito o exemplo do rock, porque é o que me tange, é o que eu toco, é o que eu canto, né? Dentro do rock, cara, você tem o rock nacional, você tem a tropicália, você tem o heavy metal, você tem o rock progressivo, você tem um monte de coisa. A turma do heavy metal não conversa com a turma do rock nacional. Não conversa, porque o cara simplesmente acha que não é rock. Beleza, é a opinião deles, mas não dá para negar que é rock. Né? Da mesma forma, dentro do hip hop, o que eu entendo, pelo menos, isso, e lembrando, tá, gente, isso é a minha concepção do assunto, tá? Se alguém discordar ou de repente tiver alguma referência que contraste isso, ou que traga outra opinião, fique à vontade, por favor. Mas o fato de ser um hip hop, o fato de ser um lo-fi, não é demérito e não torna menos hip hop, é simplesmente uma vertente diferente. Como em todos os outros gêneros, tem os seus subgêneros e tem muita diferença dentro de um subgênero para o outro. Mas não deixa de ser. Né? Não deixa de ser. É óbvio que, assim, o ponto que eu acredito que... Eu acho que é o Daniel que levantou essa questão, né? Tá muito linkado com a letra, né? Tá muito linkado com o objetivo do hip hop, que é a crítica social, a crítica mais forte, né? E o lo-fi, ele definitivamente ele não tem isso, pelo menos do que eu consumi até agora, do que eu vi, o lo-fi ele não tem esse objetivo. O objetivo é fazer você respirar e poder ser mais produtivo. É um objetivo completamente diferente. Mas eu não entendo que deixa de ser hip hop ou é demérito por causa disso. Sim, complementando o Guilherme, o hip hop, o lo-fi hip hop, ele surgiu tipo como se fosse um microgênero, como eu falei no começo, igual Synth Wave, Vaporwave, Chill Wave, são microgêneros que aparecem só da mesma forma que vem. Só que como o lo-fi, não sei porquê, é bom demais, vamos dizer assim, ele chegou e ficou. Então, você não vê a galera do hip hop comentando muito sobre o lo-fi hip hop, acho que por dois motivos. Um, eles não acreditam que seja hip hop, talvez, e dois, também não é tão conhecido assim. Apesar de ter chego e ser um fenômeno na internet, ainda é para nicho de freelancer, de homework, é o pessoal que consome anime, e nem todo mundo que está dentro do trap, do hip hop, tem essas características. Então, talvez seja por desconhecimento também. Mas até onde eu sei, hoje em dia o mundo da música... Não sei, até onde eu sei, minha opinião, a pessoal resgata muito elemento de fora para colocar dentro. Do mesmo jeito que da gastronomia, a gente olha para obra de arte para colocar um elemento no prato. Hoje em dia, acho que a música tornou mais, como posso dizer, mais horizontal do que vertical, não é, Guilherme? Agora, tipo, um menino tem capacidade para produzir música, então algo mais anárquico, em vez de ser concentrado, eu acho que não tem esse preconceito tanto quanto tinha antigamente do rock.
cara, eu sou metal, sabe, você é rock nacional. Mas é bem isso mesmo, né? Que hoje é como a gente conversou desde o começo aqui, né? Hoje, e mais uma vez, gente, não é demérito isso, né? Mas hoje um garoto, ele consegue fazer um trabalho de um produtor que está há anos. Se o moleque ele senta, se propõe a fazer aquilo, ele vai conseguir extrair uma música boa. Já aconteceu casos de uma pessoa mandar uma música, mandar uma faixa para uma produtora para poder vender aquilo, e os caras eles duvidaram de que aquele moleque tinha feito tudo por conta própria dentro de casa. E acontece. Né? Hoje, então, um garoto que se propõe, uma garota que se propõe a estudar e fazer a coisa mesmo acontecer, ele consegue fazer a música com qualidade. E é isso que às vezes acaba sendo para outros acaba sendo um demérito, né? Porque de repente vê a facilidade da coisa, vê o quanto está acessível hoje em dia, acha que, não, antigamente era melhor porque o cara tinha que ralar para fazer a música. Não necessariamente, a gente tem muito recurso hoje que faz a boa música acontecer. Só que tem um elemento bem específico, isso é uma visão minha, é um elemento muito específico que eu acho que tem muito a ver com quem gosta de música antiga, que é aquele efeito do disco, aquela coisa do chiado, aquela parada, porque é imbatível. A galera das antigas, ela curte, ela fica muito com aquela coisa assim, não, a música antiga é melhor, aquele negócio de pegar a vitrola, o cheiro do LP, botar no rádio, ouvir, tudo aquilo é muito... eleva o espírito da pessoa, né? A pessoa ela se eleva por causa daquilo. E o lo-fi, de certa forma, ele traz isso. Ele traz todos esses elementos que a galera das antigas gostava, ele consegue colocar dentro de uma música atual. E torna Cara, isso você bom. falou muito bem. É isso aí mesmo. Eu sou um cara que é apaixonado em vinil. Eu parei ali no rock progressivo e não saí mais dele. Pink Floyd ali, esse povo, tô ali. O lo-fi, ele veio e mudou. Não é que ele mudou, foi um estilo Resgatou, novo né? para mim. Isso. Eu acho que ele resgatou bem isso, né? E resgatou de uma maneira Exatamente. positiva. E não só esse efeito de analógico assim, do vinil, dos cistos correndo, mas com umas músicas, como o Guilherme comentou no começo, Cartola, Bossa Nova, Tim Maia, eles também conseguiram resgatar. Fez um contraste com o anime, que é algo oriental, e uma coisa super brasileira, que é o samba. Então, nossa, bem legal mesmo. Acho que o movimento que vai ficar um bom tempo também, e talvez até crescer muito mais. Não, o que é bom é bem-vindo e que fique por um bom tempo. Isso aí a gente não pode ser ignorante, né? O que é bom, que chegue para ficar, né? Show de bola. Gente, encerrei por aqui. Quero agradecer a presença de todos vocês, de coração. Foi muito bom fazer esse roteiro, foi muito bom pesquisar um pouco mais sobre algo que eu já gostava. E eu passo as palavras para vocês, para se despedirem, comentarem mais alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Gui, fique à vontade para se despedir. Então tá bom. Um grande abraço para a galera aí do Papo de Música. Obrigado por terem assistido até agora aí. Para mim foi uma novidade muito grande e bem legal discorrer esse assunto aqui. Estou aqui como todos vocês, aprendendo mais sobre o gênero, né? E podendo contribuir de alguma forma bem humilde, mas acima de tudo, aprendendo coisas novas aqui e contribuindo para o nosso gosto musical se elevar cada vez mais, né? Obrigado mesmo. Legal. Tem alguma live prevista para esses dias? Vou convidar o pessoal. Sim. O meu próximo show vai ser no dia 13 de novembro. Dia 13 de novembro, no meu canal do YouTube. O repertório já está fechado. E para a turma que gosta de uns vinil aí, vai curtir bastante, viu? Que tem umas músicas das antigas bem show de bola. @Guigato. Isso, @Guigatos é no Instagram, @Guigatos com S no final. E no YouTube, só colocar lá, Guigato Live Rock Series, que é o nome do meu programa, né? Aí você acha facilmente lá e pode se inscrever e aguardar o próximo show. Show de bola. Matheus, gostaria de falar alguma coisa? Só agradecer a presença de todos e falar para... Não, só isso mesmo. Tá ótimo, Esse gente, é o efeito de ouvir muito lo-fi, viu? Esse é o exato efeito de ouvir muito lo-fi. Exatamente, é o resultado. Cabeça Obrigada, Gui. Gravada aqui agora.
Obrigada a todos por terem participado, aos nossos convidados, aos participantes. Dia 9 de novembro nos vemos de novo, né? Nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário, com novidades por aí. Obrigada, uma ótima semana para todos vocês. Beijo.